Ao iniciar esse vídeo, vamos falar sobre as escalas Celsius e Fahrenheit. Vamos falar um pouco sobre a escala Celsius. Então, das escalas mais utilizadas no mundo, inclusive aqui no Brasil, foi criada pelo astrônomo e físico Anders Celsius e foi oficializada lá em 1742 pela publicação lá na Academia Sueca de Ciências. O interessante é que originalmente Celsius utilizou o valor 0 para o ponto de ebulição da água e o valor de 100 para o ponto de congelamento. Dessa forma, ele evitava valores negativos na variação da temperatura da água. Por consequência, logo após a sua morte, lá no ano de 1744, esses valores foram invertidos e essa escala tornou uma forma como conhecemos hoje. O fato é, existir 100 divisões entre os pontos de fusão e ebulição da água. A escala ela foi chamada de escala centrigada e seu grau de grau centígrado. No entanto, lá em 1948, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas estabeleceu que a denominação correta seria escala Celsius e grau Celsius. Essa outra figura, no lado direito, observamos o Daniel Gabriel Fahrenheit, comerciante e estudioso da química e da física. Ele nasceu no ano de 1686 em Danzig, lá na Polônia. Então, na época do seu nascimento, essa região fazia parte da Prússia, por isso sua nacionalidade é alemã. No ano de 1708, quando vivia na Islândia, Fahrenheit precisava de um termômetro para utilizar em suas experiências. Então, os termômetros até o momento construídos, como vários tipos de líquido, não eram confiáveis. Então, ele decidiu criar sua própria escala. Então, ele optou por usar algumas substâncias termométricas, como por exemplo o mercúrio. Então, com o ponto de referência inferior, o da nova escala, então ele utilizou a temperatura de uma mistura de partes iguais. Por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, amônia, o gelo fundente, gelo picado e água pura, em equilíbrio térmico, é claro. Para o ponto de referência superior, ele utilizou a temperatura normal do corpo humano, dividiu esse intervalo em 100 partes iguais e chamou os pontos de 0 Fahrenheit e 100 Fahrenheit. Então, somente mais tarde, quando ele se passou a utilizar água como referência, observou-se que a escala assimilava a 32 para o ponto de gelo e 212 para o ponto de vapor. Então, a escala Fahrenheit de temperaturas é utilizada no dia a dia, especialmente lá nos países de língua inglesa. Então, uma pessoa sadia por essa escala tem como temperatura normal 98 graus. Então, nesse slide temos a figura que representa as duas escalas. O termômetro em azul representa a escala em Celsius e o termômetro em vermelho a escala em Fahrenheit. Então, observamos os dois pontos, o ponto de gelo e o ponto de vapor, em cada uma das escalas. E observamos aqui que na escala Celsius, a gente tem 100 divisões entre os pontos fixos, e cada divisão corresponde à unidade da escala, que recebe o nome de grau Celsius, que é simbolizado pelo um C maiúsculo. Olhando aqui para a escala Fahrenheit, observamos também que essa escala ela tem 180 divisões iguais entre os pontos fixos. Como observamos aqui, se a gente fazer a diferença entre os dois pontos fixos, observamos que temos 180 divisões, ok? Então, cada divisão representa uma unidade da escala, ok? Então, sendo essa escala denominada como escala Fahrenheit, simbolizada por um F maiúsculo, ok? Então, nesse slide vamos fazer a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, sempre é possível estabelecer uma relação entre duas escalas termométricas quaisquer. Então, podemos, por exemplo, obter a equação que relaciona os valores numéricos dados
as escalas em Celsius e Fahrenheit, como mostra na figura. Então, isso significa que, conhecendo a temperatura em determinada escala, podemos também utilizá-la em essa equação para conhecer o valor em outra escala. Então, por exemplo, aqui o valor na escala Fahrenheit corresponde, por exemplo, a 60 Celsius. Então, para fazer essa correspondência entre as duas escalas, vamos utilizar dois termômetros iguais de mercúrio, sendo um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit. Então, ao colocá-los em contato com o mesmo corpo, a gente vai observar que as alturas do mercúrio são iguais, mas por se tratarem de escalas distintas, os valores numéricos são assinalados como θC, né, a temperatura em Celsius, e θF, temperatura em Fahrenheit. Então, perceba que os valores, né, desses intervalos aí das temperaturas correspondem nos dois termômetros e são proporcionais. Por exemplo, esse pedaço aqui ele é proporcional a esse, e esse pedaço total aqui é proporcional a esse. Então podemos fazer a relação: é θ menos 0, θC menos 0, que equivale a θF menos 32, igual. Agora, pegando o todo, temos 100 menos 0 sobre 212 menos 32. Então, temos aí θC menos 0, obtemos θC. Então, temperatura, repetimos aqui, temperatura em Fahrenheit, menos 32, igual 100 menos 0, temos que é igual a 100. Então, temos aí 212 menos 32, equivale a 180. Então, temos temperatura em Celsius, dividido pela temperatura em Fahrenheit, menos 32. Então, simplificando embaixo e em cima, obteremos 5 no numerador e 9 no denominador. Dessa forma, fazendo a multiplicação, obtemos o seguinte: θ, temperatura em Celsius, dividido por 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Essa equação é a equação que faz a conversão dos valores de Celsius para Fahrenheit. Então, se a gente como na pergunta, se a gente quiser saber quanto corresponde, né, 60 graus, né, na escala Celsius em Fahrenheit. Então, substituímos aqui o valor de 60 graus e obtemos o valor correspondente na escala Fahrenheit. E dessa forma, vamos trabalhar nos exercícios que vamos ver no próximo vídeo. Então, vamos falar agora sobre a variação da temperatura. Então, para a gente fazer a conversão entre a variação de temperatura em graus Celsius para grau Fahrenheit, ou vice-versa, a gente pode observar o esquema abaixo, que comparamos as duas escalas. Então, observe bem a figura, que a gente pode observar que a variação da temperatura em uma das escalas é igual à variação da temperatura na outra escala. Então, a gente pode afirmar que essa variação aqui na escala Celsius está para o todo. Então, podemos escrever assim: a variação na escala Celsius está para o todo. Então, pegamos a diferença do todo, que é 100. Isso é igual à variação na escala Fahrenheit sobre a diferença do todo. Então, pegamos aqui os pontos fixos e subtraímos e conseguimos obter 180. Então, podemos observar aí que essa expressão equivale à variação de temperatura para a gente fazer a conversão entre as escalas. Então, se eu quiser saber
saber qual é a variação de temperatura em Celsius em relação a um exemplo lá em Fahrenheit, a gente utiliza essa expressão, ok? Então, boa aula. Na aula seguinte, vamos fazer alguns exercícios.